Olá, olá, bom dia! Bom dia, oitavo ano. Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta para a gente dar continuidade à nossa matéria, aos nossos estudos. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios, tá? Do livro 1, tá? Vozes verbais, ok? Então prepara aí seu material, pega o livro, página 63 a 68, ok? Organiza aí, pega o seu livrinho, também estou com ele aqui, ó, tá? Vamos fazer a leitura aqui do livro, tá? Na página 63, pra gente poder, então, dar continuidade ao exercício número 1 da página 63, ok? Esse primeiro texto aí, que é apresentado no livro, é um trecho de um cordel, tá? O cavalo que defecava dinheiro. Nesse trecho, o compadre pobre, ele decide realizar algo inusitado, sabe? Para conseguir o que ele desejava. Então vamos ler com atenção? Então me acompanha aí. Já pegou o seu livro? Abre aí, na página 63. Disse o pobre à mulher: como havemos de passar? O cavalo é magro e velho, não pode mais trabalhar. Vamos inventar um quengo para ver se o que querem comprar. Foi na venda de lá, trouxe 3 moedas de cruzado sem dizer nada a ninguém, para não ser censurado no fiofó do cavalo. Foi o dinheiro guardado. Do fiofó do cavalo, ele fez o mealheiro. Saiu dizendo: sou rico, ainda mais que um fazendeiro, porque possuo um cavalo que só defeca dinheiro. Quando o duque velho soube que ele tinha esse cavalo, disse para a velha duquesa: amanhã vou visitá-lo. Se o animal for assim, faço jeito de comprá-lo. Então, número 1. Questão número 1. Vamos lá? Que características o compadre pobre e o duque apresentam? E aí? Quais são as características que o compadre pobre e o duque apresentam? O compadre pobre é esperto e enganador. Já o duque é ambicioso, ok? O duque, então, é ambicioso. Escreve aí, tá? Estamos na página 63 do livro, ok? A gente primeiro está trabalhando a questão aí da interpretação desse trecho do cordel, tá? E depois vamos pegar questões mais específicas sobre vozes verbais, ok? Número 2, podemos? Pelo contexto, com que significado a palavra quengo foi utilizada? Vamos verificar? Bom, pelo contexto, pode-se interpretar a palavra como embuste, como uma armadilha, tá? Como uma armadilha, ok? Então, vamos lá. Número 4, na página 64, tá? Questão 2 e a questão 3 também estão na página 64, né? Tá bom? A gente viu aí na questão 2 que o quengo, né? Dentro desse contexto aí, pode significar uma armadilha, né? Uma esperteza da parte dele, tá? Muito bem. Número 3 é uma resposta pessoal, que é perguntando o seguinte: como é que você acha que esse cordel terminou? E aí, com toda a sua criatividade, você pode contar, né, para os seus familiares essa história. Você pode criar um final para ela, tá bom? Na questão 4, pede para que você leia as orações a seguir. Então, me acompanha aí, na página 64. Você tem 2 orações, ok? Ele fez um mealheiro e amanhã vou visitá-lo. Mealheiro,
na página 63, você tem o significado lá em cima, no canto direito. Mealheiro é um pequeno cofre para depositar moedas, tá? Então, ele fez um mealheiro, ou seja, ele fez um pequeno cofre, né? Para colocar ali as suas moedas. Então, letra A. Nessas orações, os sujeitos estão fazendo ou recebendo a ação? Como foi possível identificar isso, gente? Vocês conseguiram responder essa? Nessas orações, os sujeitos estão fazendo ou recebendo ação? Vamos lá, quem é o sujeito da primeira oração? Ele fez um mealheiro. Sujeito ele, né? Ok? Então, ele está aí realizando alguma ação? Sim, né? Agora na outra, amanhã vou visitá-lo. Então, repara, alguém agora vai realizar a ação de visitar, correto? Então, vamos lá para a nossa resposta. Os sujeitos estão realizando uma ação, tá? Os sujeitos estão realizando uma ação. Na segunda oração, você percebe que o sujeito ele está implícito, né? Oculto ali, escondidinho, mas a gente consegue identificar esse sujeito, ok? Letra B. Que função sintática o termo que recebe a ação desempenha na oração? O termo que recebe a ação, qual é a função sintática dele? Então, presta atenção. Se tem uma ação, e a gente já sabe que é o verbo, né? Ok? Então, o complemento do verbo é o que, gente? É um objeto, né? Um objeto direto, ó. O termo que recebe a ação desempenhada na função sintática é de objeto direto, ok? Por quê? Porque completa o sentido do verbo, tá? Ele fez o quê? Um mealheiro. Então, um mealheiro é o objeto do verbo nessa oração, ok? Muito bem. Vamos lá, então, para a próxima página. E na próxima página, que é a 64, né? Estamos aí dando continuidade. Eu coloquei uma afirmativa aqui, ó, que faz parte da matéria, né? Faz parte desse nosso conteúdo, vozes verbais. Quando em uma oração o sujeito pratica a ação, exercendo a função de agente, nós dizemos que o verbo está na voz ativa. Tá? Lembra que na aula anterior nós trabalhamos as vozes dos verbos? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva? Então agora a gente vai identificar essas vozes aí, tá? Ok? Muito bem. Na página 64 ainda, acompanha aí comigo. Olha o seu livro aí. Você tem uma notícia, né? E o título dessa notícia é sobre o chá das 5. O chá das 5 foi criado pelos ingleses. E aí começa falando que antes de ser inglesa, essa já era uma tradição portuguesa, com certeza. O hábito de tomar chá foi levado para a Inglaterra em 1662 pela filha de Dom João IV, Catarina de Bragança, ao se casar com o rei Charles II. Lá foi adotado pela corte, conta o professor de História Henrique Carneiro, autor do livro Comida e Sociedade, uma história da alimentação. O chá, um dos produtos exóticos que os portugueses descobriram no Oriente, vinha da China, via Macau, uma das colônias portuguesas da época. Além disso, o chá das 5 ele pode ser considerado apenas uma figura simbólica. A bebida para os ingleses não precisa ser servida às 4 ou às 5 da tarde, preferência nacional, né? É consumida a qualquer hora, como o cafezinho para os brasileiros, para os espanhóis e italianos, tá? Então fica aí a notícia sobre o chá das 5. Essa número 6, que está aí na página 64, pergunta o seguinte: de acordo com o texto,
o hábito de tomar chá foi iniciado pelos portugueses ou pelos ingleses? Nós acabamos então de ler, né, gente? E aí, o que você respondeu? Os portugueses, eles já tinham esse hábito, né? Como vem falando aí. E por meio de Catarina de Bragança, a filha, né, aí do Dom João IV, então por meio dela, esse hábito chegou à Inglaterra, ok? E olha a foto dela aí, a imagem, né? A gente pega lá na internet, você pode também procurar, saber, conhecer, tá bom? Foi por meio dela, então, que chegou esse hábito aí do chá das 5, tá? Muito bem. Ok? Faça a correção aí direitinho, anote tudo, tá? Se você ainda está sem livro, faça anotação no seu caderno, mas eu acredito que não, acredito que você esteja com o livro. Mas se por acaso ainda não pegou, pode anotar tudo no seu caderno para que você possa ter conteúdo, material aí para você estudar, né? Então vamos seguindo, vamos para a página 65, vamos lá? Na página 65 a gente vai então dar continuidade, né, à questão relacionada à notícia que nós acabamos de ler, tá bom? Então olha só, o número 7. Releia o título da notícia e os trechos destacados na notícia. Então nós temos aí, ó, acompanha aqui a setinha, tá vendo? O chá das 5 foi criado pelos ingleses. O hábito de tomar chá foi levado para a Inglaterra em 1662 pela filha de Dom João IV. Lá foi adotado pela corte, conta o professor de história Henrique Carneiro. Tá? E você repara, gente, né? Algumas partes estão em negrito, ó. O chá das 5 foi criado e o hábito de tomar chá foi levado. Observa essas formas, tá vendo? Ó, foi criado, foi levado, foi adotado. E logo em seguida aqui, ó, pelos, pela, tá vendo? São as preposições, né? E nós temos as locuções verbais. Nós vimos também na aula anterior, que é o verbo auxiliar mais o particípio, formando aí a voz, o que, gente? A voz passiva. Lembrou? Muito bem. Então, vamos às respostas. Na letra A pergunta é a seguinte: qual é o sujeito dessas orações? E aí? Volta lá na primeira. O chá das 5 foi criado pelos ingleses. Qual é o sujeito dessas orações? Olha aí. O chá das 5 é o sujeito do título da notícia, né? Ó, o que é que foi criado pelos ingleses? O chá das 5. Lembra que eu orientei a vocês? Pega o verbo e faz a pergunta, né? No caso aqui, pega a locução verbal, foi criado, e aí pergunta o que é que foi criado pelos ingleses. Ah, o que foi criado? O chá das 5. Então, você identificou aqui o primeiro sujeito, tá? E esse sujeito se refere aí ao título da notícia, ok? E no segundo, o hábito de tomar chá é o sujeito, então, das duas orações extraídas da notícia, ok? Olha aqui, o hábito de tomar chá foi levado, né? Então, você separa aí, pega o lápis e faz uma separaçãozinha aqui, ó, para você enxergar melhor, identificar, né, melhor. E aqui, né, o hábito de tomar chá foi levado para a Inglaterra e lá foi adotado pela corte, tá vendo? O que foi adotado? Também o hábito de tomar chá, tá bom? Então, observa que o sujeito das duas orações é o hábito de tomar chá, tá? Tudo bem até aí? Tá dando para acompanhar? Ótimo. Vamos lá, então. Vamos seguindo. Se você achar que tá muito rápido, o de sempre, né? Pausa o vídeo, tá bom? Copia, confere o que você já escreveu.
Então vamos lá. Na letra B. Nessas orações, os sujeitos eles fazem a ação ou eles recebem a ação? E aí, o que você acha, né? O que você identificou? O chá das 5 ele está fazendo alguma coisa? Ele está realizando alguma ação? Ou ele está recebendo a ação? Ó, o que é que foi criado? O chá das 5. Então ele está o que, gente? Recebendo, né? Eles recebem, então, a ação. Tá vendo? Ok? Deu para entender? Tá? E aí na letra C, pede para você reescrever o título transformando. Presta atenção aqui agora, olha só. Reescreva o título transformando a expressão os ingleses em sujeito. Que efeito essa mudança garante ao texto? E pede para você explicar. Será que você conseguiu fazer essa aí? Pensa direitinho. Reescreva o título transformando a expressão os ingleses em sujeito. Então, olha só. Se você for ver o título, tá escrito, né? O chá das 5 foi criado pelos ingleses. Agora, os ingleses têm que ser o sujeito, percebeu? É isso que ele quer. Tranquilo, gente. Facinho, facinho. Escreve aí. Vou te dar um tempinho para você fazer. Vamos lá? Vê se ficou assim. Os ingleses criaram o chá das 5. Percebeu? Agora os ingleses é o sujeito da oração, tá vendo? Aquela locução verbal se transformou agora numa única forma, ó. Criaram. Antes era como, gente? Foi criado. Reparou? Agora você só tem um único verbo, tá? Os ingleses criaram o quê? O chá das 5, ok? Criaram é o verbo transitivo direto, o chá aqui, o objeto direto, tá? Deu para entender? Belezinha? Ok? Muito bem. Gente, essa mudança apresenta uma modificação na ênfase, né? Ou seja, na oração original. O destaque recaía na expressão chá das 5. E na frase criada, o foco agora recai na expressão os ingleses. Olha só que coisa interessante. Quando a gente fala os ingleses criaram o chá das 5, a gente acaba dando ênfase para quem criou, não é isso? Os ingleses. Quando a gente fala o chá das 5 foi criado, a gente agora dá ênfase para aquilo que foi criado. E não mais quem criou. Percebeu? É isso que ele está dizendo aqui. Tá bom? Deu para entender? Muito bem, muito bem, muito bom. Então vamos lá, vamos seguindo. Isso aqui tá na página 65, tá, pessoal? Se tiver dúvida aí, ó, página 65, tá? Terminamos aqui a letra C, ok? Vamos lá, deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Que também está aí no seu livro, tá? Na página 65. Só para relembrar, né? Na verdade, relembrar o que a gente já vem vendo, já vem falando, já vem estudando aí sobre vozes verbais. E aqui diz o seguinte, ó. Quando em uma oração o sujeito sofre, recebe a ação, né? Exercendo a função de paciente, ele agora não é mais aquele sujeito ativo, né? Ele agora recebe, ele sofre a ação. Então nós dizemos que ele está na voz o quê? Passiva, ok? Então, como você viu, emprega-se a voz passiva para evidenciar quem sofreu a ação ou a própria ação expressa pelo verbo, tá? Então você tem aí essas formas de você transmitir, né, a oração, adequando então as vozes verbais, ou na voz ativa ou na voz passiva, ok? Deu para entender? E eu coloquei esse esquema, que é o mesmo esqueminha que está aí no seu livro, tá?
na página 65. Olha aí, vê se não é o mesmo. Tá vendo? Sim, né? Ó, você tem aqui a voz ativa, sujeito é o agente, ele pratica a ação, ok? Agora aqui, quando a voz é passiva, pode ser apresentada de duas formas, tá? Voz passiva, o sujeito paciente, ele recebe a ação. Percebeu? Eu sei que esse esquema está no seu livro, página 65, mas você poderia e deve, inclusive, fazer esse mesmo esqueminha aí no seu caderno. Por quê? Ai, professora, por que preciso fazer? Gente, olha só. São meios, né? São métodos de você estar treinando, assimilando, né? Quando você cria por exemplo, um mapa conceitual, um mapa mental, um esquema desse, por exemplo, isso aqui viabiliza o seu aprendizado, torna mais prático, de entendimento, ok? Então, por isso que eu estou dando essa ideia, essa dica, tá? Se você tem canetinhas aí, ó, coloridas, né, ó, setinhas, então você pode fazer de diversas cores, de forma que chame atenção, que esse trabalho fique atrativo para você mesmo na hora de estudar, identificar e não ter nenhuma dúvida, ok? Então faça isso. Faz o que eu tô falando que você vai se dar bem, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Página 66. Vira aí, acompanha aí comigo. Aqui, lá embaixo, né? Antes da 66, tem uma pergunta aqui na número 8, ó. Observe o título de notícia a seguir, tá? Volta um pouquinho aí, volta para 65. Observa o título. Olha o título. Primeira greve geral do país há 100 anos foi iniciada por mulheres e durou 30 dias. Olha, gente, quem iniciou a primeira greve no país? Durou 30 dias, né? Há 100 anos, olha só. Nesse enunciado, quem recebe a ação expressa pelo verbo? Que função sintática ela desempenha, então, na oração, gente? Vamos lá, vamos ver se você identifica. Quem recebe a ação expressa pelo verbo? Olha aqui, ó. Foi iniciada por mulheres. Quem recebe a ação expressa pelo verbo aqui, ó. Primeira greve geral do país há 100 anos foi iniciada. O que elas iniciaram, gente? Aqui, ó. Primeira greve geral, né? Primeira greve geral, ok? Então, primeira greve geral desempenha a função sintática do sujeito, tá? Ó, foi iniciada por mulheres e durou 30 dias, ok? Tá bom? Entendeu? Na oração fica evidente quem pratica? Sim, né? Quem pratica? As mulheres. Ficou bem claro isso aqui, né, gente? Tá? Foi iniciada a locução, tá vendo? Muito bem. Agora sim, podemos ir para a página 66, tá? Na página 66. Número 9, ok? Leia esta frase. Iniciou-se a primeira greve geral há 100 anos, do país há 100 anos. Quem recebe a ação nessa oração aqui? E que função sintática esse termo exerce? Quem recebe a ação aqui, ó, é a primeira greve geral do país. Observa só a construção dela.
Iniciou-se a primeira greve geral do país, né? Função sintática, ela é o que, gente? Sujeito, tá? É o sujeito da oração. Nessa frase, há agente da passiva? Não, né? Não sabemos quem é que pratica a ação de iniciar a greve, tá? Então, existe aqui um apassivador, não é isso? Então, fique atento a esse tracinho, ó, iniciou-se, tracinho C, tá bom? Então, corrige aí, escreve aí. Não, vírgula, pois não sabemos quem é que pratica a ação de iniciar a greve, ok? Muito bem. Temos aí um pronome que é apassivador, tá? Vamos lá, próxima. Letra C. Nessa oração, como a forma do verbo se apresenta, gente? Se você observou, o verbo ele aparece na terceira pessoa, acompanhando então o pronome se, né? Iniciou, terceira pessoa, tá? Acompanhando o pronome se. Muito bem. Na página 67, nós temos um outro pequeno texto, né? Vou ter até a imagem, ó, tá vendo? Para você se situar aí também, página 67. Acompanha aí comigo. Vamos fazer a leitura desse texto que não é grande, não tem que ter preguiça. Dá pra gente ler rapidinho. Fala sobre a lenda do rio Amazonas. E começa assim: há muitos e muitos anos, o Sol e a Lua se apaixonaram. Eles queriam se casar, mas se isso acontecesse, o mundo seria destruído. O Sol, com o seu calor, queimaria toda a terra, e a Lua, vendo tanta tristeza, choraria sem parar e inundaria o mundo inteiro. Sem poder se casar, eles se separaram. A lua chorou todo um dia e toda uma noite, e suas lágrimas correram pela terra até o mar. Este, sempre muito bravo, não deixou que as lágrimas da lua se misturassem com ele. Assim, nasceu o Amazonas, o maior rio do mundo em volume de água. Olha que historinha linda, gente. É uma lenda, né? Muito bonita. Quem são os personagens dessa lenda? Você identificou? Quem são aí os personagens dessa lenda? O Sol e a Lua, né, pessoal? O Sol e a Lua. Qual é o problema enfrentado pelos personagens? O que está acontecendo ali na história, gente? Eles se apaixonaram, não é isso? Eles se apaixonaram, queriam ficar juntos, mas não podiam. Por quê? Porque se eles se casassem, o mundo seria destruído, né? O sol com seu calor ia queimar a terra e a lua com seu choro, imagina, inundaria o mundo inteiro. Muito legal, né? É uma lenda, hein, gente, tá? Muito bom. Letra C. Em sua opinião, como esse problema poderia ser resolvido? Então agora solte a sua imaginação, tá? Escreva, conte aí, compartilhe essa história aí com quem está perto de você e tenha a oportunidade, né, de juntos tentarem encontrar uma opinião aí sobre como resolver essa situação, né? Letra D, gente. Estou na página 67, hein, pessoal? Acompanha aí. De acordo com o texto, o que colaborou para o surgimento do rio Amazonas? Ah, fácil, né, gente? Foram as lágrimas da lua, né? Ela estava triste, tão triste por ter que se separar da sua paixão, o sol, que ela chorou muito, dia e noite, não foi isso? Então, temos aí a resposta, né? As lágrimas, ok? Muito bem. Vamos lá, vamos continuar. A letra E, a letra F e a letra G estão na página 68
vira aí a folhinha do seu livro e vamos fazer a correção. Letra E. Observe os verbos destacados na lenda e explique quem desempenha a ação nesses trechos. Os verbos destacados na lenda. Volta lá na historinha para você ver, ó. Se apaixonaram, queriam se casar, se separaram. Reparou, gente? Tá vendo se e o verbo, não é isso? Então você tem aí o quê? Vozes reflexivas, não é? Lembrou? Muito bem. Então nós temos aqui como personagens atuantes, né, desempenhando então essas ações, o Sol e a Lua. Ok? Agora, quem recebe a ação, gente? Conta aí pra mim. Somente quem é que recebe a ação? Somente um se apaixonou? Não, né? Somente um queria se casar? Não. Somente um se separou? Não. Então, observou? São ações que os dois, né, vivenciaram e sofreram. Então, nós temos aí o Sol e a Lua, tá? Eles recebem essa ação. Considerando as respostas da questão anterior, o que você concluiu com relação a quem faz e a quem recebe a ação nesses trechos aí destacados? O que a gente pode concluir? Vamos lá? O sujeito é o agente, não é isso? E também o paciente, né? Por quê, gente? Porque ele desempenha as duas funções. Ele age e ele recebe, tá? Por isso, vozes reflexivas. Aí na sua página 68, você tem mais um pouquinho da explicação das vozes reflexivas, né? Quando a ação expressa pelo verbo for ao mesmo tempo praticada e recebida pelo sujeito. Então, nós dizemos que se trata de voz reflexiva, tá? E aí ficam alguns exemplos para você também dar mais uma olhada, ok? Então é isso, pessoal. Corrigiu? Espero que você tenha acompanhado a correção dos exercícios, porque não é só o fazer, né? A gente faz, a gente revê a matéria, a gente tira dúvida, a gente aprende novamente, né? Lembra aquilo que tinha esquecido, tá bom? Então é isso. Vou terminando por aqui e a gente se vê numa próxima videoaula, tá legal? Fica com Deus. Tchau, tchau.